que é o funcionamento do transistor como chaveamento. O transistor pode funcionar como chave aberta ou chave fechada. E a gente vai usar isso aqui na prática hoje. Recapitulando, então, o que ele vai fazer? Nesse caso aqui, não, a tensão vai ser zero, a gente vai variar a corrente de base para poder fazer aparecer uma corrente no emissor em função também da corrente do coletor. Então, toda vez, pode explorar nas aulas, toda vez que eu fizer pouca variação na corrente de base, vai ter uma grande variação na corrente de coletor. Mas para o chaveamento, a gente vai colocar uma corrente de base suficiente para ele funcionar ou em corte ou em saturação. Vamos continuar então. Então, para relembrar o símbolo do transistor, pode ser esse aqui ou aquele. Desse jeito, lembrando que ele é a base, o coletor e o emissor. Quaisquer dos símbolos pode ser utilizado para simbolizar o transistor. Aqui eu coloquei as dimensões físicas aproximadas, né? Isso vai depender de algumas coisas, mas dimensões físicas de um transistor também. Tudo na ordem de princípio, ele é bem pequenininho. Se você vai aqui, ó, é bem pequeno. Essas medidas é para quem vai trabalhar com placa de circuito impresso ou para confeccionar circuito. O nosso primeiro teste, aí se eu vou mostrar bem aqui na prática dele, vai ser verificar o transistor ideal, o transistor está funcionando. E aí vocês vão ver como verificar isso contigo. A gente vai usar o teste da escala de ouro, que vai definir como o transistor vai operar o circuito. Então, se o circuito não tiver nenhum tipo de corrente na base, ele opera cortado. Se tiver alguma corrente na base, ele vai operar fechado, com chave fechada. Aqui, como se tivesse uma chave aberta, e aqui como se tivesse uma chave fechada. Vou botar aqui. Chave aberta, chave fechada. E aqui ele está com o sinal amplificado. Tem uma amplificação da base do sinal correndo. Aqui o sinal correndo. Então aqui vai funcionar como amplificação. As fórmulas também, a gente dá uma passada rápida nas fórmulas. Você vai ter a corrente no emissor igual a da base do coletor, que eu deixei que estava discutindo aqui, igual a da base do coletor. E você também vai ter a tensão VCE, essa tensão aqui. Em termos da tensão de base e da corrente do coletor também. Também dá para usar a fonte, nesse caso, a fonte nossa vai ser aqui, e também aqui. Dá para utilizar a tensão da fonte para descobrir o valor tanto de PCE quanto de VPE. Lembrando que VPE vai ser a tensão da barreira de potencial, você disse que é 0,7 volts. Essa fórmula não se aplica para os nossos exemplos, porque eles não têm tensão, não tem fonte, perdão, na base, igual a gente viu lá. Outra coisa também importante lembrar, né? O transistor sempre vem com seu semicondutor, necessariamente todo semicondutor não é um resistor.
Aqui é a fórmula do ganho. O ganho é uma relação matemática adimensional, ou seja, não é aritmética, a gente não vai ter unidade medida para ela, que é uma relação matemática entre o coletor e a base. Então, quanto menor a corrente de base em função da corrente do coletor, maior seria o meu ganho. É uma relação de razão de proporção. Você vai dividir os dois, não dá para dividir aqui, senão vai achar um valor totalmente distorcido. E levando em consideração também que a tensão de saída tem que ser constante, porque sempre dá certo. Seria a tensão de saída do circuito. Falamos também da saturação do corte do transistor, que vai ser em função da tensão da fonte e do resistor, no nosso caso, do coletor, porque aqui não tem resistência do emissor. Se tivesse resistência do emissor, a gente teria uma associação de série. Não é o caso aqui, aqui seria resistor do coletor mais zero. Qualquer coisa, zero elemento nenhum na soma, então a gente precisa tirar aqui. Isso na saturação. Por corte, você vai ter o VCE igual a zero. Perdão, vai ter o VCE, que é essa tensão estabelecida do coletor e emissor, igual a da fonte. Corrente zero, está cortado, corrente zero, passa corrente, está cortado. Aqui já falei, barreira de potencial. E por último, depois eu vou falar dos defeitos. Curto, fuga, junção aberta ou falta de ganho. Perdão, ou falta de ganho. Sempre em função da base em relação ao emissor. Até que você encontrou uma base de silício que é a barreira de potencial 07, aqui você vai começar a investigar, porque você justamente nessa tensão, você vai investigar se tem um eventual defeito. E esse defeito vai se verificar quando você fizer o teste. Aí vai vir aqui na bancada, e o teste feito com transistor, você sempre vai utilizar a base, ou base emissor ou base coletor. Na verdade, você vai usar os dois, só que de modo alternado. Então, como a base sempre vai estar, vamos dizer assim, em evidência, você com base emissor, você já consegue achar alguns diagnósticos, né, de defeitos eventuais que o transistor possa apresentar. Dessa tensão que você deveria achar e não achou. Se você achar o valor 0,7 gravado, ou 0, 6, 8 e tal, depende, né? Cada instrumento também. Essa ordem de 0,7 é que está legal. Se você achar alguma coisa diferente, é que está com defeito. E aí a gente vai ver esse aqui depois. Vocês vão primeiro colocar aqui na escala de diodo o X1, 2 analógico. Oi? Ou escala de X1, o analógico. Se eu botar aqui na escala de diodo, ver se tem a continuidade, ver se está certinho. Tá querendo ver, não? Então você chega aqui na base, você fixa. Vamos usar o vermelho. Você fixa na base. Lembrando que o transistor sempre vai ter essa ordem. Você olhando o corpo do transistor, aonde vem a descrição dele, coletor, aqui está a descrição, né? Então aqui sempre vai ser essa ordem, coletor, base, emissor. Sempre nessa ordem. Ali no quadro eu botei, coletor, base, emissor. Sempre nessa ordem. O transistor de junção sempre vai ter essa apresentação. De junção. E aí você vai olhar o corpo dele. Aonde está a descrição da especificação, você vai usar como orientação para a parte que vai ficar para cima. E aí você vem aqui, coletor, base, emissor, sempre nessa ordem, coletor, base, emissor. A base está no meio. Deixa eu melhorar isso aqui. Na bancada. Pronto, agora vai dar certo. Base, pronto. Reduziu? Deu 600, aqui na verdade eu não sei, 691, aí depende do instrumento e depende do que está sendo verificado. Se dá base para o coletor está dando 690, 92 agora, para o emissor vai ter que dar um valor maior, 97, 98. É uma ordem de queda de tensão
ser de 1 até, mas se for muito preciso, mas você vai ter que ter um valor maior sempre para o emissor. Porque isso vai acontecer para daquela teoria física. Então, quando é base, agora dei continuidade. Quando é base coletor, você vai ter um valor menor, ligeiramente menor, não é tão menor que base emissor. É base. Base emissor é base coletor. Base coletor. Já deu 1 ponto tal. Alto pra cacete, tá vazando direto. Deu 1 ponto tal também. Não pode, tem que dar na ordem de 0,7. Quando o emissor é maior do que 0,8, o que está acontecendo lá? Falta de ganho, né? E ali também a gente pode perceber que está tendo fuga. Por quê? A corrente base, a tensão base emissor, ela é diferente de 0,7. Então ela está tendo fuga. O teste de transistor praticamente é esse. Se você verificar para você tirar a prova, se você inverter, não pode dar continuidade nem de base coletor, de base emissor. Se tiver, se tiver dando continuidade, a ver não possível. Aí já é fuga. Exatamente. Fizeram alguma coisa nesse sentido, né? Se fosse o caso de. Mas ao contrário, ele dá zero. Se der algum valor, tem fuga. Pode tomar transistor. Exatamente. Bom, então aqui já foi a parte de verificar se o transistor funciona ou não. Aqui eu montei o nosso primeiro circuito. Essa pontinha. Vou botar na ordem de 20, que eu sei que a tensão tem 12 volts. Vou ligar aqui a nossa fonte, vai acontecer nada aos nossos olhos, né? Vai ter que usar o instrumento para verificar. Então aqui eu vou tentar ser o mais simples possível. Aqui é o meu VCC, 12 volts positivo. Está vindo aqui pro barramento de alimentação do meu protoboard. Aí eu joguei do barramento de alimentação para o barramento de trabalho, aqui nos primeiros 5 aqui, né? Imediatamente, se vocês olharem lá o circuito, eu não vou olhar o circuito porque eu acredito que eu tenha feito certo, né? Imediatamente após a fonte, em função do coletor, vai vir um resistor ligado a essa fonte e ligando a fonte ao coletor do meu transistor que está aqui. Esse aqui é o coletor. O emissor está indo direto para zero. Aí mesma coisa, barramento de trabalho, levando, conduzindo para o barramento de alimentação, que é da mesma fonte, que é o zero da fonte, no meu barramento de alimentação. Então o emissor está ligado direto, a gente vai ter sim todas as situações. O emissor ligado direto aqui na porção negativa da minha fonte. E aqui eu vou ter um resistor ligado ao coletor. Se eu verificar agora a tensão entre o emissor, respeitar aqui a ordem da fonte, entre o emissor e o coletor, que pode ser o final do resistor ou o início aqui do coletor, olha o valor marcado ali, 11,712, né? Lembrando que esse potenciômetro aqui ele é muito sensível. Esse potenciômetro que regula a tensão da fonte. E aí eu não consegui, eu cheguei 12,4, mas deu umas barradinhas, caiu para 11 e tal. Mas tá aí, praticamente 12, vai, a gente combina aqui a 12, ele vai ter que marcar 12 volts. Se ele está marcando 12 volts, significa que não tem corrente na base. Isso se verifica aqui. Veja que o terminal da base está aqui nesse barramento de trabalho, mas o terminal da base não está ligado a nada. Está zero volt. Se não tem corrente chegando na base, ó, não tem corrente nenhuma chegando aqui na base. Se não tem nenhuma tensão de corrente de entrada, perdão, na base, ele vai funcionar como uma chave aberta. Ele não vai conduzir nada, a base não vai permitir que o transistor conduza. Mas aí a gente pode se perguntar, poxa, mas tem 12 volts aqui, né? Tem 12 volts aqui. Na verdade seria a mesma coisa
que eu pegar um fio, vou tentar pegar aqui um fio, essa solda aqui. Como a chave lá tá aberta, se eu tiver 0 aqui e tiver 12 aqui, na hora que eu verificar que é assim, como está aberto, vai ter que marcar 12, que é o que acontece até aqui, ó. Marcar 12, é a mesma coisa. Se fosse 12 volt aqui, 0 volt aqui, eu colocasse assim, tem que dar 12. É o que está acontecendo aqui. Como o transistor está aberto, a gente vai ver 12 volts. A gente vai verificar aqui no instrumento 12 volts. Transistor aberto. Então ele está funcionando como uma chave aberta. Agora eu vou colocar, vai ter que estar acompanhado de um resistor, inevitavelmente. Vou colocar um resistor de 10. Até vou ver se esse for de 10 mesmo. É o de 10, laranja. No final, 10. Eu vou colocar um resistor de 10, conforme a gente está vendo lá no circuito. Na mesma situação. Vai ter um resistor ligado à base que vai vir direto da fonte. Vai ter um nó elétrico, na verdade, com um resistor do coletor. Eu vou colocar um aqui. Esse barramento aqui. E vou ligar agora no mesmo barramento de trabalho da base. E agora vamos ver qual a tensão que vai marcar entre coletor e o emissor. Deu quanto aí? Perto de 0, né? Perto de 0. É a outra situação limite do funcionamento do transistor. Aqui. Tá invertido, então vai marcar negativo, né? Se eu fizer assim. Perto de 0. Se está 0,04 é praticamente 0. Se está perto de 0, significa dizer que agora eu estou pegando um fio único, que está passando uma tensão por ele, e verificando dessa forma, como se fosse um fio. Deixa eu pegar aqui um fio único. É como se eu estivesse pegando um fio único, com a mesma tensão passando nele, né? Só pode passar uma, e verificar algo dessa forma. Eu vou achar valor 0. Na real, se não fosse um semicondutor, se fosse um condutor propriamente dito ali, se não fosse um transistor, ia marcar 0 mesmo. Né? Se eu pegar e fazer isso aqui, ó, vai dar 0, 0 mesmo. Mas como tem essas propriedades do... Fica à vontade. Como tem essas propriedades do transistor, aí é ligeiramente um pouquinho acima do 0. Mas pra gente é 0. Então, eu não vou verificar passagem de tensão elétrica dessa forma. Agora, o que eu vou deduzir? Que isso é contra-intuitivo. Quando eu tenho tensão 12 volts no multímetro, significa que não tem tensão entre coletor e emissor. Teoricamente, se não tem tensão é 0, né? Mas não, a gente troca porque a tensão do instrumento é uma, aí entre coletor e emissor é outra. E se eu tiver agora marcando 0, significa que ele está conduzindo, que tem corrente passando. Então, repetindo, se estiver marcando 12 volts, significa que não tem corrente passando entre coletor e emissor. Então, é não significativo. E se estiver marcando 0 volt, perto de 0, 0. Vamos combinar que seja 0. É porque está passando corrente entre coletor e emissor. Aí ele está lá, ó, funcionando como a nossa chave fechada. Se está passando corrente, essa chave tem que estar fechada. Se não está passando corrente, essa chave tem que estar aberta. Por que eu sei que não está passando corrente aqui, eu já abro a chave logo? Porque não tem corrente na base, a base não controla o transistor. Pequena corrente de base, vai passar uma grande em relação à base, né? Vai passar uma grande corrente em relação ao transistor. Aqui também, usando as leis de ohms e tudo mais, a gente verifica isso. Se a resistência aqui é 100 vezes menor do que aqui, então a corrente, em teoria, vai ser 100 vezes maior do que aqui. É inversamente proporcional. Sim. E na ordem de miliamperes, porque aqui está na ordem de quiloohms. Aí, nessa fórmula aqui, a gente vai ver isso. A corrente do emissor, que é resultado das duas correntes base e coletor, vão ter que ser iguais.
base coletor em relação ao emissor. Essa corrente base é praticamente zero, porque ela é uma corrente pequena. Não é zero, praticamente zero, não exagerei, mas é uma corrente pequena. Então, na prática, a corrente do coletor vai ser aproximadamente igual ao emissor, porque essa corrente é pequena. No instrumento, a gente não vai ter essa percepção. É o que a gente está vendo aí na prática. Quando eu coloquei um resistor na base, esse resistor da base, na verdade, está controlando a corrente da base. Ele que está dizendo para a fonte, olha, vai passar tanto de corrente aqui, né? Porque a corrente está em função da carga. Então, com essa relação, eu consigo determinar a corrente da base. E aí, passando corrente na base, nesse caso aqui, no sentido da saturação, porque a chave está aberta, vai passar, esse resistor que vai passar a funcionar. Caso fosse alguma outra coisa, passaria a funcionar. Esta é a nossa terceira condição, que é a amplificação. Na amplificação, a gente também vai ter um resistor, deve ser esse aqui, está por exclusão, né? Vamos só mexer com esses três, só para ter certeza, é esse aqui. Quando o conjunto sempre vai ligar da base ao emissor. Aqui, na verdade, nos diagramas esquemáticos, estão ligados ao nível terminal. Eu só não fechei. Estão ligados ao nível terminal. Então, vou chegar aqui no emissor. Coletor, está marcando quanto? Agora está dando 0,3, não é 0,0, não é 0,03, não, 0,3. É um valor intermediário. Se eu for variando essa resistência daqui, eu consigo variar esse 0,3 para amplificação. Qual o valor que vai marcar aí? 1.2. 1.2. Então, se a gente variar a corrente da base, vou botar aqui no meio do caminho aqui. E agora? Quanto é que eu vou variar? Aí que se eu olhar o multímetro, eu perco o dedo aqui. Aumentou um pouquinho. Já foi, 6. Esse potenciômetro tá zoadão. Coitado. Tá variando. Tem que estar um valor intermediário entre 0 e 12. Fechei todinho. Fechei todo. Tá batendo praticamente 12. Vou abrir ele um pouco. Vai variar mesmo. Aí eu vou explicar ali no quadro o que está rolando. Chegou a 1 volt. 2. Chega a 3. Boa noite, boa noite. Vai chegar a 13. Tem 3. Mas é um valor diferente de 0 ou 12. Que o 0 ou 12 é o tudo ou nada, né? É o corte e a saturação. Aí, só para confirmar. Estando entre 0 e 12, ele está em amplificação. Pouca variação de corrente da base, eu tenho uma grande variação no coletor. Se essa resistência aqui tender a 0, o potencial no caso é colocado como 0, eu caio nessa situação. Eu conduzo 12. Se aqui a resistência for máxima, eu já caio nessa situação. Se a resistência aqui é máxima, já tem 100 aqui, e é 100 vezes maior que aqui. Se aqui for máximo, o que vai acontecer? Não vai sobrar corrente nenhuma para a base. Então, como se estivesse chegando 0 na base. E aí ele está no corte. Se a corrente for intermediária, a gente verifica por cálculo, até variando um pouco aqui, vai variar muito. E aí eu tenho a amplificação, a funcionamento de amplificação. Aí aqui nesse caso, deixa ela apagada. Eu vou voltar. Só porque eu apaguei, eu vou fazer diferente. Esse caso não aconteceu. Agora só tem isso, né? Se não acontece
nosso caso aí, o potenciômetro era de 100, vamos deixar 10, vai inclusive um valor diferente. Então veio que a gente verificou na prática que a configuração do circuito determina como o transistor opera. Essa é a grande versatilidade do transistor. Eu falei transistor, foi útil para marcar. A configuração do circuito e a disposição do circuito vai determinar como o transistor vai operar. Se é no porte, na saturação, na condição interna, que é a chave aberta e encaixada, ou na amplificação, que é o meu tempo dos dois. Então tem uns esquemas aqui de porta-lógico. Mas que é mais para eletrônica digital. Aqui. Seu ponto fraco, Fernando. Tem um. Ah, vai ter que usar um 548 agora. A gente tem aqui a fonte para 5 volts, eu vou colocar. Resistor 2, tem tudo esquematizado aqui. Maneiro. Resistor 2 é de 10, resistor 1 é de 1. Aí aquele mesmo esquema, tem que ter uma resistência muito mais alta do que aqui para poder controlar a corrente da base. Só que agora a corrente da base vai ter esse botão comandando aí. A intenção aqui é porta lógica. Ah, tá. Quando o botão está apertado, Sei. é 1. Quando É o 1. botão não está Isso, acionado, é 0. Entendi. Aí a intenção seria essa. E aí a gente vai fazendo outras. E eu faço o cálculo na aula mesmo, faço o cálculo. Mostrando os zeros e os uns. Isso aqui é a porta do Arduino. É. Porta lógica do Arduino. Depois a gente tem a porta END, que é a porta E. Isso. Aí usa 2 botões. Aí vai. Ah, maneiro. É, porque quando entra 0, 0 e 0, 0 e 0 vai sair 0, que é aqui, ó. Isso. Não tem corrente de Maneiro. base nem aqui, o LED não vai acender. Na porta E, na porta E, né, ou porta END, tem que ter os dois acionados para dar 1. É. Os 2 botões teriam que estar acionados. Que confere. Corrente de base está passando aqui, mas se não passar corrente de base aqui, aqui corta e aí o LED não acende. Tu acende. É. Vamos fazer esse aqui. A gente vai Beleza. primeiro fazer o mais difícil. Regular a fonte aqui para que é 5 volts entrando. Uma fonte para 5 volts e porta à vontade. Porta END. Se entrar 0 nos dois, porta END. 0 no A, 0 no B. Saída 0. Saída 0 é LED apagado. 0A, 0B, LED apagado. 0A, 1B. LED apagado. Vou usar o ponteiro. LED apagado. Se for só B e não A, LED apagado. A e B, LED aceso. Porta lógica aí. Como funciona a porta lógica aí? Para nosso ponto de vista de eletrônica linear. Você vai ter a corrente saindo da fonte. A maior parte dela vai vir para o coletor. Essa é aqui, ó, a corrente do coletor. E você vai ter a corrente da base controlada por esses 2 resistores, na verdade, né? Mas vai ser por esse resistor aqui. Quando o contato aqui fecha, a corrente circula, você vai ter tensão elétrica aqui. VCE do transistor 1. Aí você tem uma outra corrente de coletor aqui. A corrente que alimenta essa base, aqui. Bota aí B2 e B1. Quando esse botão fecha, a base conduz corrente, você vai ter o nosso IE resultante. Conduz aqui, uma nova tensão aqui também, VCE2. Conduz aqui, LED acende. Porta aí, acende.
aperta aqui os dois ao mesmo tempo. O LED acende. Qualquer outra ocasião, o LED não acende. Qualquer combinação, mas você vai ter que dar primeiro apertado para poder alimentar o S2. Agora vamos usar os espacinhos para fazer a porta-ouro. Essa foi a porta I. Agora a porta-ouro. Essa aqui. Montado aqui, ó, você vai ter porta-ouro, né? 0 mais 0, 0, LED apagado. 0 mais 1, acendeu, LED acesa. 1 mais 0, acendeu. E 1 mais 1 não acende. E 1 mais 1, acende. Acende. Mais 1 acende. Acende. É a aplicação do transistor para a porta. Ele está aberto. E a análise aqui, né? Você tem a corrente do coletor chegando aqui, vamos dizer, a corrente total do coletor, né? E aqui você tem IC1 e o outro nó elétrico IC2. Aqui mesma coisa, você vai ter, quando o botão aqui estiver acionado, você vai ter corrente de base 1 e aqui é o 2, né? Aqui é o 2 e aqui é o 1. E aqui a corrente de base 2, que vai vir para cá. 2, né? Que vai vir para cá. E 2, que vai resultar no IE. IE2. E aqui IE1. Como estão ligados em paralelo, basta que um deles conduza para o LED que está aqui no início acender. Se eu tiver um corte aqui, tiver a corrente aqui 0, vai passar a corrente daqui, vai ter corrente chegando no emissor. Lembrando que isso aqui é o mesmo terminal, né? Está todos os dois ligados ao lado negativo da fonte. Então basta que uma dessas correntes chegue para o LED acender. É o que está acontecendo aqui. Quando a corrente chega, o LED acende. Outra corrente chega, o LED acende também. Se chegar as duas correntes, o LED vai acender também. Acender igual. Então, a aplicação de transistor para porta lógica. É didático, mas na parte de eletrônica digital eu dou uma aula mais completa disso, né? Falo da álgebra booleana, né? Todo aquele contexto. Mas aqui é a aplicação, né, de transistor. Lembrando que a porta lógica e circuitos integrados em gerais são vários transistores associados. É isso. Aqui eu só não fiz comutação. Mas a gente fez tudo. Você tem alguma dúvida? Então vamos encerrar. 8h45.